Segunda Crônica, capítulo 7, versículo 14. Vamos ler? Acharam, amados? Diz assim: se o meu povo, quem é o povo de Deus aqui? Oh, aleluia! Recebe agora a revelação em nome de Jesus. Se o meu povo, nós vamos ler junto essa parte, se o meu povo, só que aí você, na hora do povo, você vai colocar o teu nome. Independente do que você vai dizer. Vou dizer, se o Wagner, você vai dizer se a Adriana, se o Cael, se a Ana, se o Jailton, se o Fábio, se o Júnior, nem se a Letícia. Ok? Vamos lá? Vamos contar até 3. 1, 2, 3. Se o Wagner. Aleluia. Glória a Deus. Novamente, só essa parte vamos parar. 1, 2, 3. Se o Wagner. Aleluia. Que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Porque escolhi e santifiquei esta casa. Glória a Deus. Porque escolhi e santifiquei esta casa para que nela esteja o meu nome perpetuamente. Nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Amém, amados? Então, se você trocar a palavra povo pelo seu nome, e aqui no versículo número 16, casa pelo seu nome, ficaria assim. Então, se o Wagner, o seu nome, então se o Wagner, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Sabe, amados, o apóstolo Paulo ele traz uma grande revelação em Efésios capítulo 3, a partir do verso de número 14. Ele começa dizendo assim: por esta razão, eu, Paulo, dobro os joelhos perante o Pai. O apóstolo Paulo, todas as vezes que ele vai orar pela igreja, é interessante como o homem de Deus, ou como alguém que é guiado pelo Espírito Santo, tem uma atitude de oração. Se você prestar atenção como as pessoas oram pelas igrejas, ou oram pelas pessoas, a Bíblia ensina qual é o tipo de oração correta a fazer pelas pessoas. O irmão Kenneth Hagin ele dizia que ele já orou essa oração mais de 50 vezes. E ele sempre colocava o nome dele, ele dizia assim: por esse motivo, eu, Kenneth Hagin, me coloco de joelho perante o Pai, o qual toma o nome de toda a família, tanto no céu como na terra. Ele diz assim: para que, segundo a sua glória, sejamos revestidos com poder, mediante o seu Espírito no nosso homem interior. Ele diz assim: para que Cristo habite pela fé no coração de vocês, para que eu seja fundamentado, enraizado em amor. Ele diz assim: para que eu possa compreender, eu, juntamente com toda a igreja, qual é o comprimento, a largura, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento. Ele diz: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais, muito além daquilo que eu possa imaginar ou pedir, segundo o seu poder que opera em mim, e eu seja tomado de toda a plenitude de Deus. Ele diz: ao Deus eterno seja a glória pela igreja, Jesus Cristo para todo sempre. Amados, ele fazia essa oração pelo menos 3 vezes por dia. Isso não era um mantra. O mantra é quando você faz uma repetição de alguma coisa só para repetir. Na verdade, ele fazia de forma consciente, todos os dias. Isso ele fez por mais de 3, 4 anos. A palavra de Deus começou a ser revelada no coração dele. Ele começou a ter impressões. Ele começou a ter revelações. A primeira coisa que ele diz, exatamente como o Espírito Santo diz aqui, em 2 Crônicas, capítulo 7, 14, se o meu povo que se chama pelo meu nome. Paulo, ele repete essa oração dizendo assim: eu, Paulo, dobro os meus joelhos perante o Pai, o qual toma todo nome
tanto a família da terra como a família do céu. Sabe o que ele estava querendo dizer, amados? Existe uma família na terra. Nós nascemos de novo, amém? Mas existe uma família no céu. Existe um só pai dessas duas famílias. Ele diz, então eu me coloco de joelho perante esse pai. E ele disse que sempre que ele ia orar, ele dobrava os joelhos dele. Amado, existe um poder poderoso na oração que muitas vezes nós desconhecemos. O que eu disse para o Del aqui é uma realidade. O Del está vivo e ele está solto hoje e ele pode glorificar a Deus por causa da Neide. Você sabia disso? Nós somos maduros o suficiente para entender uma coisa. Um dia uma pessoa disse para mim o seguinte, ela falou assim, eu tenho um problema na justiça, né? E eu não vou citar nomes, muitas pessoas não conhecem. Ela diz, eu tenho um problema na justiça, né? E eu fugi há mais de 10 anos. E eu não tenho documentos, eu não tenho nada. E um profeta chegou para mim e disse assim, Deus está apagando um relatório seu. E um outro pastor do qual ela servia disse para ela assim, eu estou vendo e eu vou te dar uma palavra. Ela contou para eles, no caso. E ela diz assim, e ele disse, esse pastor disse a ela assim, Deus está resolvendo esse problema para você estar livre já disso. E numa oportunidade estava eu e a Alice, e ela me disse essa situação. E eu disse para ela, fulano, você quer, eu posso te dizer o que a Bíblia diz? Quando você diz isso, as pessoas não querem ouvir o que a Bíblia diz. Amém? As pessoas querem ouvir profetas. Hebreus capítulo 1, ele diz assim, antigamente Deus falou de muitas maneiras e de muitas formas aos pais, pelos profetas. Mas nos últimos dias, agora, nos fala pelo Filho. O profeta, ele só vai confirmar aquilo que a palavra de Deus diz. O profeta, ele não nos foi dado na Bíblia para nos guiar ou nos orientar. O que é nos dado para nos guiar, nos orientar é a pessoa do Espírito Santo. Você pode dizer amém, amados? Amém. O profeta só vai confirmar aquilo que a palavra de Deus ela diz. Toda profecia está baseada em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 3. Ela edifica, ela constrói e instrui para o bem. Amém? Agora, toda profecia baseada em 1 Pedro, capítulo 1, verso 21, ela não procede dos homens, mas Deus, pelo seu Espírito, inspirou os homens a escreverem a Bíblia. Então, qualquer profeta que dizer alguma coisa que não bate com a Bíblia, o apóstolo Pedro diz que a profecia e a Bíblia ela tem que concordar entre si. Deus não pode dizer algo na boca de um profeta se ele está dizendo outra coisa na Bíblia. Você está entendendo ou não? Então, quando eu disse para a pessoa assim, você quer ouvir o que a Bíblia diz, né, a pessoa feliz ela já muda o semblante. Amados, eu não estou aqui para enganar ninguém. O meu papel, na verdade, é fundamentar você na verdade da palavra de Deus. E a pessoa diz assim, não, pode dizer, mas você notava pela feição dela dizendo assim, se você pudesse calar a sua boca, seria a melhor solução agora. Né? Ela diz assim, você pode dizer. Eu disse para ela assim, Deus ele não é mau caráter. Deus não é canalha e Deus não é corrupto. E uma das coisas que você tem que aprender é que Deus não vai além da sua palavra. Eu vou dizer para você que qualquer profeta que diz que Deus estava apagando uma ação sua na lei, não é uma profecia bíblica. Você já sabe que uma pessoa já vai ficando com a doença, a vontade dela é dar em você. Né? E eu disse, o pastor que disse para você que Deus estava apagando essa situação, ele só apenas queria você como membro. Porque existem interesses por trás. O que a Bíblia diz é que se eu dei a César o que é de César e dei a Deus o que é de Deus, a Bíblia diz que eu só posso servir a Deus se eu servir aos homens e se eu respeitar todas as autoridades constituídas por Deus. É Pedro quem diz isso. Ele diz assim, que a espada ela é colocada. Né? Só que aqueles que andam direito diante dos homens, a espada ela não vai pegar. Mas se nós não andarmos direito diante das autoridades constituídas, a espada não é colocada sem propósito. Ela vem para pegar e cortar. Isso que a Bíblia diz. Eu digo assim, Deus ele não vai entrar no computador de ninguém. Se você é alguém foragido da justiça, se você deve à justiça, você deve confiar em Deus e dizer assim, Pai, hoje eu nasci de novo. Porque ela aconteceu isso quando ela estava no mundo, ou a pessoa estava no mundo. Eu disse para ela assim,
para essa pessoa, ou para esse homem. Eu disse assim: você não conhecia Deus quando você praticou isso, mas agora você conhece a Deus. E a palavra de Deus diz que se você deve a César, você dá a César. Se você deve honra, dê honra quem tem honra. Se você deve servir as autoridades constituídas por Deus. Cada vez, amados, que tem uma placa dizendo assim: não ultrapasse 100 km. Nós passamos 110 km, nós estamos fora da graça e da proteção de Deus e nós podemos encurtar a nossa vida. Você entende isso ou não? Por isso que pessoas morrem, né? As pessoas, o anjo, amados, que está ao seu lado, cada um de nós temos um anjo protetor de Deus. Isso é bíblico. Você lembra que Pedro estava na cadeia? Você lembra disso ou não? Que a igreja fazia incessante oração por ele, né? Quando ele teve o livramento, o anjo foi lá e o livrou. Ele bateu uma porta à noite, foi lá e disse: Pedro, está aí, você é louca, deve ser o anjo dele. Todos nós temos um anjo que nos guarda, até o momento em que nós cumprimos a palavra de Deus. A Bíblia diz que eles andam ao nosso, eles estão acampados ao nosso redor, até o momento em que eu cumpro a palavra de Deus. Você já notou que existe sempre assim, é preciso ter uma placa dizendo assim: não transgrida, para que as pessoas transgridam, venham transgredir? Você já viu que no lugar onde tem assim, dizendo assim: não pise na grama, é o lugar que tem mais pisadura, mais caminho? Você já prestou atenção nisso ou não? Não jogue lixo no chão, você vai encontrar muito lixo, porque é da natureza da pessoa. Então eu estava dizendo para a pessoa: a Bíblia, ela é uma verdade que eu não posso, na verdade, pegá-la e enquadrá-la na minha vida. Eu preciso, na verdade, no meu modo de ver, eu pego a minha vida e eu enquadro na palavra de Deus. Eu não posso modelar a Bíblia, arrumar a Bíblia para deixar as pessoas bem. Vocês estão entendendo, amados, o que eu estou dizendo? Eu, como pastor, eu não posso ter medo de perder membros se as pessoas estão erradas ou não. O dízimo de ninguém, o salário de ninguém, ou o cargo, a posição de ninguém, não interessa diante de Deus. Interessa obedecer a Deus. Amados, não existe dois tipos de medida e dois pesos. Para os pequenininhos e para os poderosos. Tiago diz assim: se você vir uma pessoa elegante com anéis no dedo, roupas caríssimas, chegar e você dizer: sente aqui na frente. E você chegar uma pessoa indigente, com roupas carentes, uma pessoa carente, e ela senta na frente, você vai lá: não, fique lá no fundo lá. Ele diz assim: você não está fazendo acepção de pessoas, está cometendo pecado. Não faça dessa maneira. Não mire as pessoas pelo que elas têm. Amém, amados? Muitas pessoas que andam conosco hoje, amanhã não estarão andando mais. Você sabe por quê? Até o momento que você contraria as pessoas. Nesse ministério, dentro dessa visão, nós sempre vamos obedecer o que a palavra de Deus diz. E eu peço que você tenha um coração ensinável. Que você tenha um coração, na verdade, repreensível. A Bíblia diz que Paulo repreendeu Pedro porque ele era repreensível. A Bíblia diz que Priscila e Áquila encontrou um homem poderoso das Escrituras, que manuseava as Escrituras, chamado Apolo, mas ele tinha um coração ensinado. Ele disse: você conhece o Espírito Santo? Eu não conheço. Então ele é assim, mas ele tinha um coração ensinado. Amém, amados? Então eu disse para a pessoa o seguinte: Deus, ele não é vilão e nem é um hacker. Sabe qual é o hacker? Aquele que invade o computador das pessoas e apaga dados. A pessoa está no SPC, ela vai lá e apaga. Ela tem uma dívida muito grande, ele vai lá e apaga. Ele vai lá e tira o dinheiro do banco e transfere para a conta dele. Deus, ele não é assim. Ele diz que se eu devo diante dos homens, eu vou cumprir diante dos homens. Não é o caso do Del. O Del, ele foi solto pela lei dos homens, não foi isso não? Porque Deus interviu. Mas no caso dessa pessoa é diferente. Ela está foragida da justiça, ela está fugida, ela não tem os documentos, e ela confiou, ela queria que eu concordasse com 2 ministros, que disseram para ela que ela não tem mais problema. Amados, eu não posso ter medo de perder ninguém ou de falar a verdade para ninguém. Eu vou dizer o que a Bíblia diz. Se a pessoa deixar de andar comigo, ou deixar de estar aqui, amém, por causa da verdade da palavra de Deus, então ela vai ficar pelo caminho. Isso não é falta de amor, amados. O mesmo Deus, ele diz que ele corrige os filhos que ama. Eu amo ser corrigido por Deus, amados. E muitas vezes eu peguei rotas e alguns amigos meus disseram assim: Wagner, presta atenção, se você pegar esse caminho, não tem volta. Amados, e eu sempre disse para Deus assim: Deus, não deixe eu ultrapassar a linha. Amém, amados? No campo da teologia a gente corre alguns erros.
E eu disse assim, Deus, não deixe muitas coisas que eu pensava eu repetir a situação. Pela palavra de Deus, ponderando aquilo que Deus diz e ouvindo o Espírito Santo. Amém, amados? Glória a Deus. Então a Bíblia diz assim, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, sabe que se chama pelo meu nome é que tem uma filiação, não é? Paulo diz assim, né? Pai, o qual eu dobro os meus joelhos, ele é pai da família na terra, ele é o pai da família nos céus. Ele diz assim, este pai, é a ele que eu oro. E ele está dizendo assim, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, que é da minha família, orar. Amados, a oração para mim e para você, ela não pode ser um ritual. A oração para mim e para você, ela deve ser uma das coisas mais preciosas que nós temos na vida. Aquele momento de fechar o teu quarto, aquele momento em que você vai ter intimidade com Deus, ele deve ser o mais rico e precioso da sua vida. Naquele momento, amados, que você fecha a sua porta, você está dentro do seu carro, no seu trabalho, que você fechou os seus olhos, é como se tudo sumisse e você estivesse diante do trono de Deus. A realidade é essa. Você está diante do Pai. Ele diz assim, né? Por esta causa, eu, Paulo, me ponho de joelho perante o Pai. Sabe o que Paulo estava querendo dizer? No momento em que ele se ajoelhava, ele se transportava do mundo físico para a presença de Deus ali. Ele diz, o meu povo, que se chama pelo meu nome, ora. Qual que é o outro passo, né? A oração, amados, ela é um diálogo. Você sabe que muitas pessoas, quando elas vão orar, né, e a gente corre muitas vezes esse erro, essa falta de reverência, nós começamos orando, querido Deus, não sei o que tem, mas o nosso pensamento ele está longe, não está firmado nele. Você já conversou com uma pessoa que a pessoa não está interessada na sua conversa? Vai acontecer isso? Não. Você está falando com ela, né? Não é chato isso daí, amados? Deus, ele ama quando você fala com ele. Quando você presta atenção nele, dizendo assim, Pai, eu gostaria de dizer algo para você. Diga. Eu gostaria de dizer o que está no meu coração. Amados, Deus, ele sabe tudo que você precisa, ou não sabe? Antes de você pedir, só que ele diz, Jesus diz assim, você orará ao Pai, pedirá ao Pai, e ele vos dará para que a alegria seja completa. Embora Deus saiba o que você precisa, ele quer que você peça a ele, que você fale com ele. O apóstolo Paulo, ele vai dizendo em Filipenses capítulo 4, que todas as minhas necessidades, que todas as minhas petições, as minhas orações têm que ser conhecidas diante de Deus. Aí ele diz, você ora, fala com ele, e depois com ação de graças. Se você tem uma necessidade, se você precisa de algo, se você... Amém, está aí, o milagre está aí. Bethel é um milagre. Né? E muitos irmãos aqui têm recebido milagres dessa esfera. Amados, quando nós conhecemos o que Deus diz, você ora e você fala com Ele. Logo em seguida, Paulo diz assim, você levanta as suas mãos em ação de graças, dizendo assim, obrigado, porque eu recebi o milagre. Eu recebi o meu milagre. Aí ele diz assim, se o meu povo, se o Wagner, e é da minha família, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar. Sabe, amados, a busca, deixa eu só parar nisso daqui. A oração de um crente, quando você conhece a palavra de Deus, quando você sabe que Deus ele é o seu Pai, e Ele é por você e não contra você, e o próprio Jeremias diz, no 29:11, que ele vai dizendo assim, eu sei os pensamentos que eu tenho a teu respeito. Sabe, se você parar para pensar assim, Cael pensando assim, Deus sabe, Ele tem uns pensamentos ao meu respeito, que é pensamento de paz, de me dar um futuro e realizar o que está no meu coração. Só que a oração ela é uma busca constante. Eu oro hoje, amados. Eu oro hoje, eu agradeço hoje em nome de Jesus. Eu tenho me surpreendido com o Caio em relação a isso. Toda visita que a gente vai, ele diz, você já orou? Você só agradece, dá uma cutucada. Eu digo, Caio, eu falo, pastor mesmo. Chamou a atenção de todo mundo. Né? Você já orou, agora você só agradece. E é realmente isso, amados. Eu já disse algo para você, se você orar em nome de Jesus, nesse momento agora, por uma situação, dizendo, Pai, eu preciso de algo. Ele disse que Ele te dá. Ele supre todas as suas necessidades. Não é isso, amados? Deus, como é um engano, pensar que Deus ele vai chegar no último momento. Nos 45 minutos finais do segundo tempo. Isso é uma mentira, uma besteira isso.
Deus ele não está esperando, vamos ver quanto você aguenta. Vai lá, sofre mais um pouquinho, mais um pouquinho. Agora vai. Agora vai. Mas Deus ele não é assim. A Bíblia diz que quando eu oro, eu já recebo o meu milagre. Entre receber o meu milagre e ele sendo manifestado está a minha perseverança. Eu oro, apresento diante dele com ações de graça e eu pego meu braço, ele se estica e pega no mundo espiritual. A perseverança, buscar a minha face. Se você ora em nome de Jesus por uma situação e você agradeceu agora, nesse momento, exatamente 15 para as 9, e você agradece, se amanhã você orar pela mesma situação, é porque você desfez essa oração de hoje. Você não creu que você orou hoje. Aconteceu. Você está conseguindo entender o que eu quero dizer? Quando você orar em nome de Jesus por uma situação, você só agradece. Porque se você orar de novo pela mesma situação, mesmo problema, em nome de Jesus, você não creu que da primeira vez funcionou. Isso é verdade ou não? Tem lógica o que eu estou dizendo para você ou não? Está conseguindo entender, amados? Se eu creio que quando eu oro no nome de Jesus eu recebo o meu milagre, recebi. Eu só agradeço. Se eu orar de novo pela mesma situação, é porque eu não creio que aconteceu o primeiro, que o nome dele não resolveu, que eu não recebi o milagre. É isso que nós temos que entender. Se você está orando todos os dias pela mesma situação no nome de Jesus, muito dificilmente você vai receber. Eu estou aqui, amados, para ensinar o que a Bíblia diz para você. Aí você vai dizer, em nome de Jesus, então eu não recebo meu milagre? Não é isso que eu estou dizendo. Em nome de Jesus você recebe o seu milagre. Só que você recebe em fé e não em incredulidade. Se você ora crendo, acabou. Só agradece. É isso que vai acontecer. Isso é uma busca, isso é uma persistência, isso é você manter firme. Eu falei do pastor David Robson, do irmão Robson, quando ele queria uma coisa, ele era teimoso. Eu falei aqui que ele trabalhava numa serraria, não era isso ou não? Ele foi pedir um emprego um dia. Jovens, homens e mulheres que estão aqui, prestem atenção nisso. Existe um poder na perseverança. Deus está nos ensinando isso. Se você se humilhar, orar e me buscar, mas é buscar continuamente. Ele disse que foi lá e bateu na porta, chamou o encarregado e pediu um emprego. O encarregado falou, não, eu não tenho emprego para você. Não, mas eu faço, não, eu não tenho. O camarada ficou bravo, não tem emprego para você. No outro dia, amados, abriu a serraria, 7 horas da manhã, e estava lá. O camarada, pois não. Falou, não, eu gostaria de trabalhar aqui, eu queria uma vaga. Ele falou, rapaz, eu te falei ontem que eu não tenho uma vaga. Mas quando tiver, eu te chamo. Ele falou, não, porque eu trabalho assim. Não, eu já disse para você que não tem. No outro dia, 7 horas da manhã, ele estava lá. 2 meses, amados, todos os dias em que a empresa funcionou, ele estava às 7 horas da manhã. Um dia o patrão entrou, o encarregado estava dizendo para ele, eu já te falei, eu não tenho emprego aqui, eu vou dar em você para e tudo mais. O dono da empresa falou, o que está acontecendo? Eu falei, esse camarada todos os dias está aqui, né, 2 meses, 7 horas da manhã, ele pediu emprego. Ele falou, tá fora. Você sabe o que é perseverança? Isso no mundo natural. Se Deus ele disse que se você orar e crer no nome de Jesus, agradecer é seu, sabe o que você faz, amados? Entre no teu quarto. Quando eu digo entre no seu mundo, se feche no seu mundo particular. Crie o seu céu particular. Você pode estar no trânsito, você pode estar dentro do ônibus, aquele calor, aquele sol suando, todo mundo. Sabe? Aquela situação, entendeu? E você se fechar e criar o seu céu particular ali, onde ninguém consegue te tirar. Você fecha os olhos, você está do outro lado. Você está perante o Pai. Aí você diz assim, Pai, há 3 semanas atrás, eu orei por uma situação. Eu estou agradecendo agora no nome de Jesus. Faz isso de manhã, mas faz isso à tarde, faz isso à noite. Faz isso de manhã, faz à tarde, faz à noite. Sabe o que vai acontecer com você ou não? A palavra de Deus, ela não vai experimentar uma derrota na sua vida. Amém, irmãos? Ele diz então, se o meu povo, ou Wagner, o seu nome, se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos. A palavra converter aí, amados, ela é mudança de rumo. É arrependimento no original. Sabe o que é isso? Você está por um caminho de pecado e você tomou um outro caminho. Isso é arrependimento, isso é se converter.
Se você está andando por uma estrada que você sabe que pode ser impedida as suas orações ou a tua bênção, você faz a mudança de caminho e volte para Deus. Ele diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então, diga aí então, diga aí então, é nesse momento que muda tudo na sua vida. Amém? Ele diz: eu ouvirei dos céus, eu perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Eu ouvirei dos céus, eu perdoarei os teus pecados e eu sararei a tua terra. Estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que você fizer. Amados, isso é bíblico. Glória a Deus. Mude a sua circunstância. Mude a sua situação. Você pode fazer isso.